Eu queria falar alguma coisa sobre os desafios teóricos que circundam a gente na universidade, mas eu queria pensar alguma coisa que diz respeito também à área que eu tenho me dedicado a estudar, que é a área da linguagem, né? E como isso vira uma corrente teórica para gente, que a gente lida na universidade. E eu queria falar um pouquinho sobre a hermenêutica, ou a interpretação reader-response. Ela é um elemento que não se apresenta com esse nome na universidade, a não ser nas áreas muito específicas, que é a área da linguagem. Mas você, num cafezinho, numa conversa com um amigo, na universidade, no campus, você vai encontrar alguém que fala, já saquei. Que é aquilo que a gente chama de resposta do leitor. Todo texto, seja ele oral ou escrito, e aí a gente coloca todo do texto para a verdade, ela tem um sentido que não é objetivamente do texto, mas eu posso dar o sentido para aquilo que eu leio. Então, quando você vai falar de fé cristã, por exemplo, na universidade, que é uma coisa objetiva, e o conteúdo está nas escrituras, na hora que você vai conversar com as pessoas, elas vão dizer assim, tá, mas para mim não é isso. E para ele não é aquilo mesmo. O sentido do que ele está vendo no texto que você lê, que você diz, isso aqui tá, mas a fé cristã diz assim, lá. Você fala de uma forma objetiva, ele vai dizer, mas para mim o sentido não é esse. O sentido para mim, o que eu vejo aqui é isso. Então a hermenêutica reader response, ela dá chão para esse tipo de fala. É o que o leitor quer ver no texto, o que ele coloca de interpretação para o texto, para qualquer coisa da vida. Teoricamente, eu queria falar qual é o suporte teórico para essa hermenêutica, que é um cientista da linguagem, Gadamer. A gente vai ver qual é a proposta dele, em que área, em que momento da história ele publica a sua obra, e qual é o tronco-chave e os pilares da hermenêutica. E depois, no final, eu queria fazer um único slide para a gente fazer uma avaliação, e aí eu queria, se vocês quiserem colocar coisas, contribuir, a gente pode conversar sobre isso. Tudo bem? Então, antes de a gente começar na hermenêutica reader response, eu queria colocar lembrar os pilares da pós-modernidade, que ela favorece a pós-modernidade, né? Gente, só uma coisa, se você chama de ultramodernidade, modernidade tardia, modernidade líquida, ok, mas são algumas marcas desse momento que a gente encontra lá. Então, o que a gente tem? Pluralidade de verdade, rejeição do ideal racionalista de verdade, abandono do conceito de neutralidade, defesa do pluralismo inclusivista e o conceito do politicamente correto. Por quê? Isso pode ser resumido assim. A partir do momento que você que você inclui alguma coisa, eu não estou falando de inclusão social, não é isso, mas quando você inclui, a verdade ela é única e objetiva. Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando você diz que, bom, tem Jesus, mas também pode ter um outro caminho, você já incluiu um segundo. Você inclui um terceiro, um décimo, um quinto, um milésimo. Se eu incluir, eu já tenho verdade, eu já tenho relativismo. E se eu tenho relativismo, automaticamente eu vou ter pluralismo. Então é da inclusão para a relativização, da relativização para o pluralismo, trava-língua. É isso que marca o momento que a gente está. Um momento em que as pessoas dizem assim, legal, para você tá bom ali, para mim tá bom aqui. E cada um segue seu caminho. E no fim a gente se encontra. As pessoas até entendem você no seu caminho, mas eles não querem entender que este é o caminho. Eles entendem que isso é um caminho, uma possibilidade. E você está satisfeito nela? Beleza, eu estou em outro caminho e eu tenho uma outra possibilidade. Então eu tenho o conceito de pluralismo no momento que a gente vive, ele é muito forte e a gente lida direto com ele na universidade. Não apenas por parte dos mestres e dos professores. Então é comum você encontrar aquele baita professor super legal, a aula super didática, ele é legal, gente boa, dinâmico, mas a gente lida também no cafezinho, uma série de coisas. Isso é uma cola? Ah, obrigado.
Legal. E aí, o que a gente tem como comparação do modernismo, quando eu falo do modernismo, do iluminismo para a realidade contemporânea que a gente tem que lidar aqui? A gente tem uma cultura, lá no modernismo, uma cultura elevada, e hoje a gente tem um cotidiano banalizado. Então vamos ler, depois a gente comenta rapidamente, que eu quero entrar nas ideias do Gadamer. Arte, do outro lado você tem anti-arte. Estetização, do outro lado, desestetização. Interpretação é como a coisa se apresenta. Obra e originalidade, aqui estamos preocupados com o processo. Forma e abstração, aqui a gente está preocupado com o conteúdo e com a figuratização, como que a coisa se apresenta para nós. A coisa lá é hermética, na modernidade é mais hermética, aqui fácil de compreender. Conhecimento superior, aqui a gente joga com a arte. Conhecimento superior no sentido de ser, uau, eu preciso contemplar. Aqui a gente brinca com aquilo que já foi contemplado um dia. Oposição ao público, participação do público. O público é que diz a coisa, é ele que determina a coisa. Crítica cultural, aqui a gente tem a risada com o que já foi crítico. A gente tem a banalização da crítica. Você vê muito isso na área da humanidade, especificamente nas artes. Ninguém mais quer saber da fala do erudito, do crítico de arte, ser o crítico literário, crítico de cinema, é o que o público gostou. Se eles gostaram disso, é isso que está valendo. Não estou dizendo que não seja, mas em termos de erudição e critérios e regras, isso é coisa que engessa, isso é coisa que oprime, isso é coisa que sufoca, isso é coisa, o mínimo de teoria que você tem é desnecessário. Então a crítica, de alguma forma, em alguns segmentos, ela está fadada a morrer. A afirmação da arte, e aqui você tem desvalorização da obra e do autor. Eu até coloquei uma coisinha que eu peguei na internet, esse Jesus na pós-modernidade, que acho que é uma caricatura do que a gente pode encontrar de Jesus na pós-modernidade. É nesse contexto, nessa seara, que a hermenêutica reader response ela floresce. Eu não sei quem veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, se esse cenário contribuiu ou se ele é fruto dessa reflexão que vem vindo da modernidade, e o Gadamer ele vai se inserir nessa história. Então eu queria apresentar essa hermenêutica e a proposta teórica do Gadamer. A interpretação reader response é exatamente a ênfase no papel do leitor como aquele que determina o sentido de um texto. Não estamos falando só de texto literário ou qualquer texto, ou qualquer verdade, qualquer afirmação que se faça na universidade, principalmente na área das humanidades, você vai encontrar o papel do leitor como soberano. Então vou contar uma experiência de sala de aula que a minha esposa passou num curso de pós-graduação na área de letras. Ela estava numa determinada matéria, a matéria eu acho que era produção de texto, isso no doutorado, na pós-graduação, e uma das professoras, que é uma grande teórica da literatura no Brasil, que é tributária do Gadamer e do Stanley Fish, que trabalha bastante com essa ideia do papel do leitor, ela pegou o texto, por exemplo, pega o texto da Bruna, tira o nome, e eu pego o texto do Lucas, tiro o nome, pego o texto de todo mundo aqui e a gente se distribui. E aí, por exemplo, o Tiago lê o texto da Bruna e aí eu pergunto, Tiago, o que você entendeu? Eu acho que a Bruna quis dizer, acho que esse texto está querendo dizer assim, 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 assim. Aí a Bruna está ali, não, mas não foi isso que eu falei, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E aí, nesse momento, a professora falou, não, fica quieto. Foi isso que você entendeu? Está claro para você? Foi isso que você entendeu? É isso que o texto significa. Você quis dizer isso? Não. Minha intenção não foi essa. Eu não fiz esse texto para isso. Ele acertou um pouquinho ali, mas o que eu queria falar era aquilo lá, era para ir apontando para outra direção. Ele colocou a experiência dele no meu texto. Eu não quis falar isso. E aí a tese era, o que ele entendeu é o que o texto significa.
Independentemente das intenções do autor, independentemente das circunstâncias de produção daquele texto, de quando ele fez, no nosso caso de Bíblia, cristianismo, Paulo, que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quanto tempo eu estou com vocês, vocês me perguntam onde está o Pai? Olha o Pai em mim, lá, lá, lá. Não! O que você entendeu dessa mensagem de Jesus? Qual é o sentido que fez para você? Então é isso. Você determina o sentido do texto. O sentido do texto, ele vai acompanhando, ele acompanha o movimento da história. Eu já vou adiantando os nossos próximos slides, depois para não ficar redundante eu só leio, tá? Mas ele vai acompanhando o movimento da história. Então, os leitores da época de Jesus davam um sentido para aquele texto. Os leitores posteriores dão outro sentido, e os leitores contemporâneos dão outro sentido. E a interpretação, a verdade, ela vai acompanhando esse desenvolvimento histórico conforme os tempos, as gerações e as épocas vão passando. Isso é uma mãe para muitas teorias, para muitas posturas na vida acadêmica. É muito difícil, por exemplo, você chegar hoje num curso da área de humanidades, se eu falar muito de letras, vocês me desculpem, mas é porque é onde eu fico mais seguro para falar. É muito difícil hoje você fazer faculdade de letras. As pessoas acham, eu vou fazer letras porque eu quero aprender português. Primeira coisa, você não vai estudar gramática. Por quê? Porque é regra, e regra não vale mais. Tá bom, eu gosto de literatura, eu quero aprender como interpretar um texto literário. Você não aprende nada de interpretação de texto literário. Narrador, tempo, espaço, isso é coisa que engessa. O bonito é a subjetividade. O que fez sentido para você, o que faz sentido para você, e aí deixa a coisa rolar. O que você quiser ver no texto, você viu. E é aí que a gente vai vendo a riqueza da interpretação. Porque toda regra oprime, toda regra engessa, toda regra sufoca, toda regra castra. Toda regra, ela inibe o seu poder criativo, ou a sua liberdade criadora. Então, em que consiste essa hermenêutica, a interpretação proposta pelo teórico? Eu quero que vocês vejam ali o segundo aspas, em vista da historicidade. Preste bastante atenção nisso que ele vai dizer. Em vista da historicidade do nosso ser, nós somos seres históricos, no momento de ser 2016. Essa geração está impregnada em nós. A reabilitação da condição original de um texto é uma empreitada inútil. O que é reabilitado de um passado distante não é o original. Em sua alienação continuada, tem apenas uma existência secundária. Ou seja, a gente estudar um texto, por exemplo, no caso da fé cristã, estudar a fé cristã, para chegar à intenção de Paulo, quando ele foi falar do casamento em Efésios 5, para ligar isso com Cristo, é uma coisa inútil. A intenção do autor é morta. Por que a intenção é morta? Por causa da historicidade do nosso ser. O que vale é este momento, século 21. E é o que o século 21 pode contribuir com o texto bíblico antigo. Como esse texto vai ser interpretado por nós no século 21? Por quê? Por causa da historicidade da nossa geração. Com base nisso, essa interpretação, ela vai dizer o quê? O óbvio, a verdade, ela é relativa e subjetiva, e a interpretação, ela tem que buscar o quê então? Se a verdade é relativa e subjetiva e eu não posso medir a interpretação de todo mundo, eu vou buscar um conhecimento geral. E o que é esse conhecimento geral? Esse conhecimento geral é exatamente perceber os pontos de contato entre as nossas interpretações, mas perceba que o foco está todo na recepção, e nunca no texto, e nunca na verdade. Em algumas vertentes das artes, isso se chama estética da recepção, ou teoria da recepção do leitor, que é exatamente isso. A beleza de um texto está na recepção que o leitor faz dele. E isso vem para a ideia de fé, isso vem para a Bíblia. A Bíblia não é um texto mal, as pessoas não desprezam a Bíblia, mas os valorizam como texto literário. Mas a interpretação está nas mãos do leitor. E a beleza da interpretação é exatamente esse conhecimento geral que pode ter na reunião das respostas. Daí, deixa eu ver se eu estou acompanhando. Então, são
os nossos pressupostos que formam as perspectivas nos quais o desenvolvimento do conhecimento se torna possível. Como que eu posso conhecer a verdade do cristianismo? Pelos pressupostos do Tiago, pelos pressupostos do Cristiano. Porque eu, cristiano, sendo um ser histórico, eu tenho, de alguma forma, as minhas intenções, eu tenho o meu repertório, e eu levo esse meu repertório para o texto. Então, o que é do texto de Paulo, de Jesus, de Moisés, eu não tenho como conhecer. Isso está morto, é inútil tentar descobrir a intenção do autor e pensar o texto como uma verdade objetiva. Mas os pressupostos desse leitor eu posso conhecer, eu posso acessar. E é por meio desses pressupostos que eu consigo formar o quê? As minhas perspectivas, aquele conhecimento geral. Que interessante, você contribuiu com esse texto dando esse, por causa desse teu repertório. Você contribui com um texto dando esse repertório teu para esse texto. E você contribui com esse texto dando esse repertório. Só uma coisa, especificamente no caso de Bíblia, não pensemos que a interpretação não aplique o texto para a realidade. Ela aplica. Nós não estamos falando disso aqui. Nós estamos falando do sentido do texto, que vai ser aplicado aqui, na comunidade tal, lá na tribo indígena, em outra realidade, num grande centro, no interior. Aí é a habilidade, inclusive do intérprete, de pegar a mensagem desse texto e saber colocar naquela realidade. A hermenêutica não está falando disso. Ela não está falando de aplicação, que é aquilo que sucede à interpretação. Ela está falando do sentido. E no caso da fé cristã, a fé cristã, a mensagem do evangelho é para qualquer homem, qualquer época, em qualquer lugar. Transcende as culturas. E é lógico que o desafio é aplicar. Mas a hermenêutica, a interpretação que nós estamos falando, não é exatamente essa ideia de uma mensagem para o coração do homem em qualquer época, em qualquer lugar. É qualquer mensagem que qualquer leitor de qualquer época, qualquer lugar queira dar para o texto. Por quê? Porque os seus pressupostos, o seu repertório, ele joga isso para o texto. Como é que vai funcionar isso? Antes da gente chegar no primeiro pontinho. Ai, o que eu fiz? Apertei a tela errada, a tecla errada. Tudo bem, eu apertei a tecla errada. Desculpa, gente. É a do meio, será? Ok, eu ia falar que não há uma verdade objetiva. Chegou? Não há uma verdade objetiva que consiga livrar-se das variantes históricas das interpretações subjetivas. É isso que a gente encontra na universidade hoje. As pessoas dizem assim: a beleza do texto está exatamente em eu conseguir ver as variantes históricas. Então, cada leitor é uma tese, cada um é uma matriz. E aí, quanto mais pluralidade eu lidar e perceber, mais a riqueza de um texto. Então a ideia do autor, o gênio, que é uma coisa que Aristóteles falava na arte poética, que os clássicos falavam, gênio criador, essa coisa do passado. Para que eu preciso perceber o gênio do autor? A genialidade do autor? Bonito é a riqueza e o repertório do receptor. É ele que dá o sentido para esse texto, e não a arte criadora. O conceito de poeta, como aquele que sabe fazer, o poeta é um fazedor, se perdeu. Poeta, arte, a palavra vem do grego, significa tekne, é técnica, é o que sabe fazer. Eu não tenho condições nenhuma de ser poeta, eu não sei fazer essa arte, porque eu não tenho técnica para isso. Mas para a atualidade, isso é preconceito, ou é uma coisa purista demais. Então, de alguma forma, isso chega para a gente na fé cristã. Como? O fundamento dessa hermenêutica são os pressupostos, as circunstâncias históricas do intérprete. É por isso que ela é o grande berço de vários tipos de leituras da Bíblia. Então, a partir dessa hermenêutica, eu posso fazer uma leitura feminista das Escrituras, eu posso fazer uma leitura homoafetiva das Escrituras, eu posso fazer uma leitura, qualquer tipo de leitura. Eu pego o meu repertório, a minha experiência e projeto no texto. E aí eu vou encontrar isso no texto. E isso é assim, por quê? Porque eu entendi que é assim. Isso faz sentido para mim desta maneira. A beleza do texto está nos pressupostos do leitor. E ele projeta isso. Disso, a gente vai para o segundo ponto da hermenêutica, que é
todo texto possui uma vida própria, sem intenção do autor e com novos sentidos no presente. Eu não vou ler uma coisa sabendo que ela é verdade, eu vou ler e vou descobrir, e aí isso nos leva para o terceiro ponto, que é o quê? A fusão dos horizontes. Preste bastante atenção nisso. Aí é o ápice da leitura, é o momento em que a gente tem o mundo vivo do texto, mais o mundo vivo do intérprete, e isso é igual ao quê? O entendimento do texto. Quando que eu tenho de fato o entendimento do texto? Quando eu vou de encontro ao mundo vivo do texto, não naquela época, mas o mundo vivo do texto com as informações que estão lá, e aí elas se tornam vivas no meu repertório, aí eu tenho de fato o sentido de um texto. Então seria assim, se nós fôssemos interpretar, fazer uma roda de leitura hoje de um texto que tem uma verdade absoluta, por exemplo a Bíblia, como é que seria? Quais são as informações do texto? Sei lá, se fosse uma roda de estudo bíblico na universidade, com hermenêutica, reader response, a gente está lá, lemos o texto. O que você entendeu? Olha, para mim, porque eu estou passando por isso, e essa é a minha história, o texto, eu levei o texto para cá, para interpretar, não para aplicar. E você, como é que você interpreta? Já não vi isso, eu vi o oposto do que ela disse. Por quê? Porque para mim, o sentido do texto, por causa da minha experiência, o meu repertório é exatamente isso. As informações dele, no encontro da minha experiência, me levaram para cá. Terminada a roda de leitura, a gente vai dizer, nossa, que pluralidade de interpretações, que conhecimento generalizado nós tivemos, nós ficamos mais eruditos a respeito desse texto. Sem leitor, aquela experiência de leitura silenciosa ou individual, ela não é tão válida. O bonito é a leitura coletiva e todo mundo partilhando, todo mundo contribuindo com o sentido do texto. A gente não faz isso, mas nas conversas de café, nas conversas sobre balada, sobre várias coisas, nas conversas de corredor, até com os professores, a gente encontra esse tipo de interpretação. As pessoas dizem assim, você, por exemplo, para mim, você é cristão? Sim. Então você é daqueles que entende que a Bíblia é isso, isso e isso. Para mim a Bíblia não é isso. O que é a Bíblia para você? Eu vejo isso na Bíblia, por exemplo, naquela passagem, ali, lá e acolá. Eu falo, tá. Mas por que você percebe isso? Aí é o exercício de cosmovisão. Você começa a conversar com a pessoa, você tem que entender que ela está jogando o repertório dela no texto. E aquilo vira verdade para ela. Então, essa ideia de que todo texto tem uma vida própria e ele tem os novos sentidos no presente, faz com que a gente não veja na Bíblia o valor dela para encontrar Jesus. Ninguém quer mais encontrar Cristo no texto. Ou quando você vai falar de fé, as pessoas não querem pensar a fé que tem um conteúdo objetivo que é o cristianismo, que é a fé, são os elementos essenciais da fé cristã. Mas a beleza é como essa fé se configura na tua experiência. E é aí o valor da experiência. Por isso que as pessoas dizem assim, aí isso gera um lado pragmático, a busca do resultado. Quando as pessoas vão dizer assim, você pode até não concordar no que eu creio, mas que deu certo, deu. Aí as pessoas, jura, deu certo para você? Então beleza. Então eu respeito o teu resultado. Uma vez eu estava na Universidade de São Paulo, na fila do banco, acho que eu já contei isso para alguns, e aí eu estava escutando eu estava para pagar uma conta, tinha duas pessoas conversando, uma mulher falando na minha frente, eu trouxe a minha filha aqui no Instituto de Psicologia, e para ela fazer um acompanhamento da questão cognitiva e tal, e o cara, eu também trouxe meu filho, ele também está nessa experiência, aí era uma pesquisa de campo, lá, e tá dando certo? Tá dando certo, tal. Aí a mulher falou assim, nossa, mas você sabe que... o cara falou, mas você sabe que junto com esse tratamento, a questão da fé está me ajudando muito. Aí a mulher, jura? Que legal, eu também sou uma pessoa de fé. Aí eu falei, fé, eu já liguei o rádio, falei, agora eu vou ouvir. Vamos ouvir a conversa. Aí a mulher falou assim, olha, você sabe que eu acho demais, porque para mim, a fé, hoje o que explica muito para mim, o cara falou que a fé, e falou, eu sou kardecista de mesa branca. Aí a mulher, nossa, mas demais, você sabe que hoje eu estou na evangélica, mas eu acredito muito na doutrina da encarnação, e ela explica muita coisa para mim.
Ela falou, é lógico que hoje eu já fui de mesa branca, mas hoje eu estou na evangélica, porque eu consigo conciliar a fé cristã, bíblica, com a doutrina da encarnação. Aí começou a citar as passagens em que ela, olha, aquele caso assim, lá e lá e lá, e ela jogando o repertório e fazendo daquilo uma interpretação. Aí ela disse assim, aí o cara, mas por que você saiu da mesa branca e está na evangélica então? Não era melhor você ficar, se a doutrina da reencarnação, ela é tão fundamental para você, tão explicativa para a questão, para você interpretar seus problemas, por que você abandonou? Ela falou, porque eu sou mais, a mesa branca, ela é mais ela é introspectiva, ela é meditativa, ela fecha o olho, ela falando desse jeito, gesticulando assim. E a evangélica, ela é mais expansiva, você levanta a mão, você bate palma, você adora, você grita, você extravasa. E eu sou uma pessoa que extravasa, que vai para fora, eu sou expansiva. Então eu me identifico com essa forma, com esse layout da evangélica. Mas em termos daquilo que eu acredito e entendo da fé, eu consigo conciliar muito bem. É hermenêutica read and response, gente, eu vejo o que eu quero no texto. E eu consigo fazer doutrina e isso está confortável para mim, dá certo. Tem testemunho, conta a bênção, irmão. O cara vai lá e vai contar, olha, tem resultado, vim contar como. Mas jura, o seu resultado tem nada a ver, os meus pressupostos são outros. É mesmo, deu certo para você lá, dá certo para mim aqui. Então, beleza, no fim a gente se encontra, cada um segue seu caminho. E aí quando você vai falar, olha, eu não estou falando mal de você, eu só quero falar que independente de mim ou de você, a verdade ela é objetiva. O conteúdo é um só. Você é chamado do quê? De fundamentalista. Por causa da hermenêutica read and response. Você é castrador. Você pega uma regra que é ultrapassada, um texto que é morto, você não se atualiza, e aí você é tido como fundamentalista, uma série de coisas que é o que eu quero avaliar aqui rapidinho. As pessoas confundem, primeiro que na avaliação dessa corrente que a gente encontra, é subjetividade total. Você não tem um mínimo de elemento recorrente em qualquer interpretação. É subjetividade total, então é muito difícil. Cada um vê o que quer, cada um é uma tese, cada um entende a coisa de um jeito. E por outro lado, quando você vai falar dos pressupostos do texto, eles dizem isso é preconceito. E aí você é taxado de preconceituoso. Então, essa seara que a gente encontra, eu quero dizer para vocês que eu estou nesse fronte, estou falando pessoalmente aqui, eu estou nesse fronte, sou bombardeado o tempo todo na universidade, não no meu trabalho, mas no grupo de pesquisa que eu faço parte, porque ele é totalmente humanista, relativista, pluralista e não tem compromisso nenhum com verdade absoluta, com verdade objetiva. E as pessoas sabem que eu creio na Bíblia como uma verdade objetiva, e é muito interessante porque eles não conseguem entender, em primeiro lugar, o meu repertório. Se é para levar em consideração o repertório, então vamos leia o meu repertório, gente. O meu repertório, na verdade, vai apontar para a objetividade das Escrituras, mas eles não querem, não estão dispostos a isso. E por outro lado, querem falar de fé. De que jeito? Se você entender que a sua fé é uma possibilidade que a gente não quer. Não sei o quanto isso chega, né, em cada um de vocês, nas conversas, nos convites, nos bate-papos, assim. Mas essa é uma questão que ciranda bastante. Isso já veio para a academia como matéria, pelo menos nas ciências humanas, na crítica da arte. Uma vez eu fui analisar um texto usando a poética de Aristóteles, e a banca disse, olha, isso é um absurdo, em pleno século XXI você usar um texto clássico para interpretar. Só que a pessoa queria que eu falasse de subjetividade. E é essa autonomia do leitor, né? A autonomia do leitor, a autonomia do intérprete, ele vê o que ele quer. E todo mundo fala de Deus, todo mundo teoriza sobre Jesus, todo mundo está cheio de teórico de Bíblia, teórico de fé, sem nenhum conhecimento escriturístico, nenhum conhecimento do repertório, nem dessa linha evangélica, nem daquela, mas do texto bíblico, da fé cristã mesmo, como algo objetivo, que você encontra até, por exemplo, num professor que talvez conheça a filosofia e talvez por estudar filosofia entenda o pensamento cristão ao longo da história.
Ele ainda entende esse repertório, poderia falar com um pouco mais de propriedade sobre as obras que estudou ao longo da sua formação. Não é nem disso, nem isso as pessoas de alguma forma querem estudar mais. Então, o que eu queria compartilhar é esse desafio que a gente tem de mostrar que pressupostos do texto não são preconceitos. Esse é um desafio que a gente tem na universidade. E a melhor maneira da gente fazer isso, é, em primeiro lugar, analisar o repertório de cada um que convive com a gente. Na análise do repertório, e analisar de repertório, você tem que conviver com a pessoa, né? Tem que ser amigo, não é estratégia também, vamos ser amigos só para conhecer. Não, tem que ser amigo, porque tem o dever de amar, e Deus dá graça, e vamos amar mesmo. Isso é muito bom. Mas também não é só a relação pela relação, é entender a pessoa, é a dança das cadeiras, né? Que eu costumo falar na universidade. Para eu entender o outro, eu tenho que sentar na cadeira dele, sem ser essa pessoa. E sentar na cadeira do outro é uma coisa que desajusta a gente, porque não tem sentido nenhum esse lugar para mim. Mas quando a gente faz a dança das cadeiras, entendi para entender como a pessoa interpreta. E aí a gente consegue ver o que a objetividade da fé pode desarmar aquele ídolo que subjaz naquele repertório. E a gente conseguir apresentar o Evangelho. Gente, isso exige de nós presença. Olha, essa semana, eu disse agora numa outra conversa, né? Eu tenho um grupo de pesquisa desde 2009. Eu mais servi do que falei nesse grupo. A gente já fez 2 eventos nacionais, a gente tem uma revista acadêmica, a gente já fez um evento local, 2 nacionais, estamos preparando para o ano que vem um evento internacional, lá na Universidade de São Paulo. As pessoas sabem que eu estudo, que eu sou pesquisador, estou no grupo, não por, tem que fazer o quê? As pessoas gostam de mídia, mas assim, como as pessoas sabem que eu tenho uma leitura objetiva do texto, e não tão subjetiva, sou técnico na análise, eles não têm muita paciência, porque eles falam que isso é erudição do passado. Eu falo, tudo bem, mas este semestre, pela soberania de Deus, eu quero acreditar isso para a glória de Deus, o tema, eu não sei de que conversa que aconteceu na primeira reunião, chegaram no diabo. E aí, começa falando do diabo, representação do diabo, que ele discute livro infantil, até no livro didático para didático. E aí a gente lida, inclusive, com o texto visual, né? Até novas tecnologias na literatura, então a leitura no tablet, jogo, videogame, RPG, está discutindo tudo isso, se é arte, se não é, quanto o mercado se aproveita disso, no universo infantil, juvenil, então tudo isso está discutindo, é muito bom. A gente já deu curso de treinamento para os professores do estado, foi muito bom, legal. Aí, discutindo o que a gente ia pesquisar esse ano, uma menina levanta, mas eu estava estudando, porque eu estava fazendo um estudo, e aí eu vi que as imagens do diabo na Idade Média eram de um jeito, depois do outro, não sei o quê, aí uma santa levanta e fala, mas espera aí, gente, nós temos um teólogo entre nós, o que você tem a dizer sobre o diabo? Eu falei, nunca falo, quando falo tem que falar do diabo. Eu falei, não é possível, eu queria falar de Jesus, né? Eu queria falar, dá uma aula de Jesus para nós. Eu comecei a falar, olha, o diabo, né, na verdade é essa representação, porque surgiu com Monteiro Lobato, que numa determinada época, na história de Tia Anastácia, eu até abordei isso no doutorado, ele fala que o diabo fica bom porque conhece o santo, e aí o diabo fica bom e tudo inverte, é uma bagunça e tal. Esse livro foi proibido nas escolas católicas na década de 40, 50, nas seguintes, tanto que tiraram as imagens, nas edições posteriores tinha a imagem do diabo com o rabinho, tiraram, colocaram uma imagem tal, sem diabo nenhum, e na última edição agora, que foi para a editora Globo, que acho que é de 2000 alguma coisa, a representação, a imagem do diabo lá é um gremlin, sabe, um bichinho de pelúcia bonitinho, que todo mundo quer levar para casa e ter lá. E aí eles falaram, pô, Cristiano, você podia dar uma aula do diabo, né? Eu falei, mas eu vou dar uma aula do diabo na Bíblia, porque esse diabo da literatura aí não tem nada a ver com o diabo da Bíblia. Tudo bem? E aí é daí que surge a gente vai, se falar de diabo, tem que falar do conceito de pecado. Não, mas tudo bem, legal, vamos entender. Não, sexta-feira agora irei eu falar do diabo e do pecado à luz da Bíblia para uma mulher que é pesquisadora, minha amiga também, ela vai complementar a partir da Bíblia e vai fazer a perspectiva da imagem do diabo nos livros infantis, nas artes, até chegar na contemporaneidade, que ela quer que eu volte a falar do Lobato. Não sei no que vai dar, estou pedindo para vocês orarem, inclusive. Mas
O que eu queria compartilhar é exatamente isso. Gente, 2009 é a primeira vez que eles pediram para uma fala objetiva. Que eles querem ouvir objetivamente uma coisa que eu poderia falar, porque eu sou teólogo. A fala da coordenadora do curso, do grupo, foi exatamente: temos um teólogo entre nós, por favor, nos dê uma aula de diabo à luz da Bíblia. Então eu falei, beleza, vamos falar do diabo à luz da Bíblia. E eu acho que isso é essa paciência que a gente tem que ter. É essa paciência que a gente tem que ter de ser amigo das pessoas, coisa que a gente já sabe, né? Mas a única forma que tem deles lerem, ouvirem o que a gente tem a dizer, ou a nossa interpretação, que na verdade não é nossa, mas é do texto, o texto inspirado por Deus, ele fala por si só, e fala ao coração de um homem. Antes deles ouvirem esse texto em nós, eles querem ouvir a gente mesmo. Eles estão mais interessados no nosso repertório, eles estão interessados nos nossos resultados, não é à toa que narrativa de vida é uma coisa que está na moda. Vide reality show. Por que as pessoas querem narrativa? Porque é mais legal o real. Eu quero saber o que você viu. Eu quero saber o que você sentiu no sexo. Eu quero saber o que você sentiu quando você fumou. Eu quero saber por que você quer tocar. As pessoas estão vidradas na vida real, mas lá, no universo, num outro suporte, não aqui. E não mexe. As pessoas querem compartilhar lucros e perdas com o outro. É eu e o outro. É a identidade múltipla. E isso é uma coisa que é a interpretação da contemporaneidade. O bonito é ver o conhecimento geral, não de um teórico, não de um erudito, mas é como todo mundo participa. Por quê? Porque eu quero me identificar com ele. E também tem uma coisa assim: bom, se ele errou, também posso errar. Eu não errei sozinho. Então a gente também encontra muito disso. Eu não sou o único. Você também passa por isso. Que legal, eu me identifico com você. É o que as pessoas estão buscando isso. É o anseio do coração. E aí quando eu vejo tudo isso, eu falo: nossa, as pessoas querem Jesus e não sabem. As pessoas querem Jesus e não sabem, porque eles pensam que é Cristo, eles não entendem isso. Mas a maneira deles ouvirem é através das testemunhas, que somos nós. E a gente precisa ser fiel à verdade do Evangelho. E a gente não deve se intimidar diante dessa subjetividade, né? A gente tem que ter ousadia para entender que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Ele é poder de Deus para a salvação. E termino com uma fala. Esses dias eu fui tomar café com uma menina que faz parte do grupo comigo. E aí contei um testemunho de uma menina da teologia, que ela era nordestina, empregada doméstica, não sei o quê, e ela veio estudar. O pai dela falou que ela ia ser prostituta, e eu orientei o TCC dela. Ela falou: olha, eu preciso de um sentido assim na minha vida. E ela é muito inteligente, premiada, a menina não falta uma carreira maravilhosa. E ela começou a chorar, falou: eu preciso de um sentido assim para a minha vida. Eu quero me sentir útil assim. Eu falei: não, você não precisa fazer alguma coisa para ser útil. Você não precisa fazer isso, nada. Ela falou: não, mas eu tenho que ter um trabalho que tenha uma relevância social. Eu estou cansado, eu quero dar aula numa escola de filhos de intelectuais. Ela falou: estou cansado desses filhos intelectuais. Eu quero ir lá para a periferia. Eu falei: não, você não é a periferia que vai te fazer feliz. Você pode ir, é legal, interessante, tem valor. Mas eu falei: deixa eu falar uma coisa para você. Ela falou: lá vem você com o seu Jesus. Eu falei: deixa eu falar dele. Tá bom, vou ouvir. Naquele momento ela parou, ouviu, guarda, depois retoma, a gente conversa sobre outras coisas, retoma e vai e vem. Mas a gente tem que pregar, e a melhor maneira é caminhar com essas pessoas, é andar junto com elas. Que Deus nos dê graça, né, para a gente entender essa subjetividade e isso não sufocar a objetividade da fé no nosso coração.